E se eu te dissesse que os segredos da riqueza não são nenhuma fórmula mágica e complicada? E se eles forem, na verdade, leis bem simples, descobertas há milhares de anos, lá na cidade mais rica do mundo antigo? É exatamente isso que a gente vai desvendar hoje, mergulhando na sabedoria atemporal do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Olha, tudo começa com uma frustração que, para ser sincero, soa bem familiar para muita gente. Pensa no Bansir, um artesão super habilidoso que trabalhava sem parar, mas a bolsa dele sempre vazia. Ele olhava para toda aquela riqueza da Babilônia e ficava se perguntando, poxa, por que com tanto esforço eu continuo pobre? É essa pergunta tão fundamental que a gente vai responder hoje. A resposta, e isso é o mais interessante, não tem nada a ver com sorte, tem a ver com conhecimento. Arcade, que era o cara mais rico da Babilônia, não tinha um segredo místico, ele tinha um sistema. Um método que ele aprendeu com a J. Algamish e que, segundo ele, qualquer pessoa poderia usar para transformar uma bolsa vazia numa fonte de riqueza. Então, a nossa jornada por essa sabedoria vai ser assim. A gente começa entendendo o desejo por ouro que deu início a tudo. Depois vamos direto para 7 curas para uma bolsa vazia, começando pela base de se pagar e controlar, passando pelo crescimento e proteção, até chegar na construção de um legado e, por fim, a sabedoria que gera a verdadeira riqueza. A história do Bansir é o nosso ponto de partida. Ele estava cansado de trabalhar sem ver resultado, sabe? Então, ele e o amigo dele, o músico Kobe, tomaram uma decisão. Ao invés de ficar reclamando da falta de sorte, eles resolveram procurar o amigo de infância que tinha ficado podre de rico, o Arcade. E a sabedoria do Arcade ficou tão famosa, mas tão famosa, que o próprio rei da Babilônia o chamou. O rei percebeu que a grana da cidade estava concentrada na mão de pouca gente, enquanto a maioria passava perto. Então, ele deu uma ordem para o Arcade: ensine as suas 7 curas para uma bolsa vazia para todo mundo. Bom, e é aqui que a gente entra no coração do método. As 2 primeiras curas são a base de tudo. E não são só diquinhas, não. Elas são o alicerce, o fundamento. Se você não dominar esses 2 princípios, nada mais vai funcionar. A primeira cura é a mais simples e, sinceramente, talvez a mais poderosa de todas. Arcade usou uma analogia que é genial, a do vendedor de ovos. Pensa assim, se toda manhã você coloca 10 ovos numa cesta e à noite tira só 9, o que acontece com o tempo? Uma hora, a cesta vai transbordar. É inevitável. Então, o ponto crucial é esse. Para cada 10 moedas que entram na sua bolsa, gaste apenas 9. A 10ª parte de tudo que você ganha pertence a você. É a sua parte para guardar. É daí que começa toda a riqueza. Simples assim. Ok, se a primeira cura é sobre guardar 1/10, a segunda é sobre viver bem com os outros 9 décimos. E é aqui que a disciplina entra com tudo. Você precisa entender para onde o seu dinheiro está indo. Senão ele simplesmente some. E aqui está o grande desafio, que o Arcade já sacava naquela época. Ele dizia que o que a gente chama de despesas necessárias sempre vai crescer até consumir toda a nossa renda, a menos que a gente faça alguma coisa. A chave, então, é criar um orçamento para separar o que é essencial daqueles desejos que nunca acabam e que só servem para esvaziar a bolsa. Beleza, com a base da poupança bem firme, a gente vai para o próximo passo, que é crucial. O dinheiro não pode ficar parado. Ele precisa trabalhar, precisa crescer. E tão importante quanto, precisa ser protegido. Poupar é só o começo. A verdadeira riqueza vem de botar o dinheiro para trabalhar. Cada moeda que você guarda tem que virar um escravo dourado, um trabalhador que não cansa e que gera mais moedas, que por sua vez também vão trabalhar. A ideia é criar um verdadeiro exército de renda que marcha sem parar para dentro da sua bolsa. Para a gente entender o poder disso, tem a história do fazendeiro que investiu 10 moedas de prata para o filho. Com os juros sendo reinvestidos, o poder dos juros compostos transformou aquele valor pequeno numa fortuna. Multiplicou quase 17 vezes em 50 anos. É impressionante. Só que, com o crescimento, vem o risco. E a quarta cura é um aviso fundamental: a importância de proteger o seu capital. É preciso fugir de esquemas arriscados que prometem dinheiro fácil e rápido, porque a primeira regra de qualquer investimento é a segurança do seu dinheiro. O próprio Arcade aprendeu isso do jeito mais difícil. Ele contou que perdeu todas as economias do seu primeiro ano de trabalho porque confiou num fabricante de tijolos para comprar joias para ele. A lição é clara: só peça conselho para quem realmente entende daquele assunto em que você quer investir. Agora, a gente vê que esses princípios não são só para juntar dinheiro por juntar. Eles servem para construir
uma vida estável e segura, tanto agora, no presente, quanto lá na frente. Essa sabedoria aqui é muito prática. É sobre transformar uma das maiores despesas que a gente tem na vida, que é a moradia, em um ativo. Ser dono da própria casa não só diminui os custos no longo prazo, como também dá um orgulho, uma estabilidade que impulsiona todo o resto. A sexta cura fala sobre uma coisa que é inevitável: o tempo. É sobre a necessidade de se planejar para os dias em que a gente não vai mais poder ou querer trabalhar tanto. É garantir a segurança para a velhice e para a nossa família, para que a prosperidade continue, mesmo quando a gente não estiver mais na ativa. E agora, a gente junta todas essas lições para revelar qual é a fonte final da riqueza, o verdadeiro motor que impulsiona todas as outras curas e que sustenta a prosperidade no longo prazo. E aqui está, a cura final, a que alimenta todo o resto. O desejo de ganhar mais tem que ser constante. E o que isso quer dizer? Quer dizer investir em você mesmo, desenvolver habilidades, estudar, se tornar mais sábio, mais competente. A riqueza não é um ponto de chegada, é um processo. Quanto mais conhecimento você tem, maior é a sua capacidade de ganhar. E no fim das contas, essa é a mensagem central. As moedas de ouro podem ser perdidas, mas a sabedoria de como conseguir essas moedas, uma vez que você aprende, fica com você para sempre. Educação financeira não é só uma ferramenta, é o maior ativo que alguém pode ter. E se tiver uma única verdade para levar daqui, que seja esta: o princípio que Algamish ensinou a Arkady e que foi a base de toda a fortuna dele. A ideia de que uma parte de tudo que você ganha é sua para guardar. Esse é o ponto de partida, a regra de ouro, o princípio que torna todo o resto possível. A sabedoria da Babilônia sobreviveu por milhares de anos por um motivo bem simples: ela funciona. As leis do dinheiro são universais, não mudam. Então a questão que fica não é se elas funcionam, mas se a gente vai aplicar. A jornada para a prosperidade começa com uma única semente, plantada hoje.